Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do nosso programa Clube FI Entrevista. E hoje a gente tem um convidado, um colega nosso aqui, nosso vizinho, que é o Anderson Leaders. Tudo certo, Anderson? Olá, boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que eu hein? Agradeço o convite do Clube FI, é uma honra estar aqui. Pude ver desde o início o crescimento do Clube FI, quando começou, e a evolução tecnológica que ele trouxe para o mercado. Então tá certo, Anderson, a gente também agradece aí a tua presença. O tema a gente tinha meio que pré-combinado há um tempo atrás de falar de um segmento específico, de repente lajes corporativas, só que a gente está agora no final do ano e os investidores já estão olhando para 2018. Né? Então, o tema de hoje, proposto pelo nosso convidado, foi evolução no mercado de fundos imobiliários, né, cenários passados, ciclos e posicionamento. Então, algo que realmente vai interessar bastante a nossa comunidade de investidores. A falar do nosso tema, eu sempre inicio a entrevista falando um pouco da experiência profissional, né, da motivação também para os fundos imobiliários. E o Anderson tem uma história bem interessante, porque ele é conhecido no mercado, na internet, como Small Caps, justamente porque ele é autor de um livro bastante conhecido, famoso no mercado, que é o Investir em Small Caps, né, que está na sua segunda edição agora, em 2017. Ele também participou já ativamente em blogs, né, falando especificamente sobre isso. Então, Anderson, eu gostaria que você falasse um pouco da tua história, da tua experiência, né, e do porquê que você, em algum momento, virou essa chave e passou também a olhar com bastante atenção para os fundos imobiliários em relação ao que você fazia no mercado de ações. Eu comecei a investir no mercado financeiro por volta do ano 2000, principalmente com base na oferta da Petrobras que trouxe muita gente para o mercado, no mercado de renda variável, né? E eu entrei nessa oferta e aos poucos eu fui estudando e tomando gosto pelo mercado. E por volta de 2003, eu acabei pesquisando novas alternativas de investimento e encontrei os fundos imobiliários como uma opção. Nesse período tinha uns 10 fundos no mercado só, era bem incipiente, aproximadamente 10 mil pessoas só investiam em fundos imobiliários. Eles ainda eram tributários, que eles passaram a ser isentos a partir de 2005, né? Final de 2004 que deixou de ser tributado. E o que me levou a investir neles era a possibilidade de ter um fluxo de caixa mensal, de forma até mais forte que as ações em determinados momentos, né? Tirando aquelas ações de dividendos que também pagam aí mais trimestralmente ou semestralmente, e tinha um fluxo mensal para fazer frente a novos aportes ou futuramente, principalmente para quem já está próximo da aposentadoria, ela é uma alternativa de renda mensal também. Então ela tem esse efeito bem positivo e como eu estava estudando esse tipo de alternativa, foi uma opção de buscar esse enfoque. Os fundos, em relação à atratividade de renda variável, tem uma oscilação também. Tem momentos que as ações estão mais baratas, tem momentos que os fundos estão mais baratos, tem toda a influência dos juros na precificação dos fundos imobiliários. Enfim, então eles formam uma forma também de diversificar uma carteira de investimentos. Eles também têm variações mais lentas que a renda variável em geral e são mais previsíveis, e em vários momentos da economia é o que melhor há, e a melhor forma de proteção é ter um ativo com receita que vai lhe proporcionar uma receita mais previsível. E então, para compor uma carteira de renda, uma carteira de investimentos, eu acho bem relevante. Então, eu passei a acompanhar esse mercado, tanto de ações como de fundos imobiliários. Aí, em 2007, que eu comecei mais em fóruns, principalmente na DVFN, inicialmente, e era onde existia, né, um fórum para discutir esses assuntos, de vários assuntos, inclusive ações, inclusive fundos imobiliários, tesouro direto, qualquer coisa que tivesse relação com investimento, a gente discutia. Em 2007, teve um blog que também discutia esses assuntos, que é o
small caps em busca do tesouro desprezado. Os fundos, eles tiveram uma atratividade, assim, um interesse do mercado mais recente, né? E já as ações, o interesse do mercado é bem anterior, até porque o mercado é maior de ações ainda, né? E aí, com esse inserto, se criando essa demanda, né, do mercado, até que daí surgiu o Clube FI, surgiu outros lugares para discutir os fundos, e aí está tendo essa evolução do mercado, né? E é isso que tem levado e gerado essas discussões. Bom, Anderson, interessante essa tua trajetória, né? E como os investidores de renda variável, somente os que trabalham com ações, grande parte já te conhece justamente, como você falou, né, do teu livro, do fórum, um site importante, né, como a DVFN. Então, mas entrando agora na temática de fundo imobiliário, né, que você mesmo propôs, já olhando para 2018, eu vou pegar um gancho aqui de um conhecido, né, o maior representante hoje aí dos fundos imobiliários do Brasil, que é o programa do Arthur Vieira de Moraes, Infomoney, esse último programa que ele fez, algo até que veio de um outro colega nosso que nos concedeu uma entrevista no nosso último programa, que é o Rodrigo Costa Medeiros. Eles colocaram, o Arthur colocou uma questão muito interessante, que é em grande parte aquilo que a gente queria já debater aqui, né, nessa entrevista, que é 2017 é igual a 2012, né, porque o cenário que está agora, de certa forma, se assemelha ao que estava em 2012, que foi um momento importante, né, para o mercado de fundo imobiliário, porque a partir lá de 2013 o mercado começou a sofrer, o IFIX, né, começou a sofrer correções. Então, em 2012 a gente também tinha uma taxa Selic baixa, nesse patamar aí de 7%, o IFIX bateu numa máxima histórica, isso já ajustado pelo IPCA. A imprensa começou também a falar mais sobre fundo imobiliário, quer dizer, as pessoas físicas começaram a entrar nesse mercado com mais consistência, muitas ofertas, né, de fundos listados da Bovespa, tinha um apelo comercial da ideia da renda mínima garantida, né, que é bastante discutido também pelos investidores, e agora a gente está com um cenário, não digo parecido, né, mas a gente também tem uma taxa de juros baixa, está começando a aumentar de novo o número de investidores, as ofertas estão começando a aparecer. Então, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você já trabalhasse um pouco essa ideia, né, que foi proposta lá pelo Arthur, né? Será que 2017 realmente é igual a 2012, dado que a gente também subiu agora esses últimos 2 anos? Legal, essa temática é bem interessante mesmo, principalmente porque a economia vive de ciclos, né? E nesse momento, cada ciclo tem uma realidade diferente. Assim, não tem nenhum setor de fundos imobiliários que vai igual num ciclo e em relação a outro. Em termos macroeconômicos, 2012 ele apresentou uma queda da taxa de juros artificial, porque a inflação estava um pouco alta ainda, e a economia estava muito forte, e diferente de atualmente, né, que a inflação está controlada e a economia está muito fraca. A economia o PIB está bem abaixo do potencial ainda. E vai uns 1 ou 2 anos, pelo menos, para chegar no nível assim que pode começar a faltar capacidade de produção. Até lá, não deve gerar muita pressão inflacionária. O que eu vejo assim, em 2012 a gente tinha muitas ofertas públicas e o mercado ele estava num momento em que faltava escritório classe A. A vacância nesse segmento chegou a 1% em São Paulo, e qualquer valor que os donos dos imóveis pedissem, os inquilinos tinham que pagar, porque todo o poder de negociação estava na mão do proprietário. Diferente de hoje, né, que o poder de negociação está na mão do inquilino ainda, porque a oferta de espaços vagos ainda em torno desse patamar aí acima de 20%, ele favorece muito a migração para novos ambientes, e favorece muito o poder de barganha do inquilino em buscar reduções do aluguel, em buscar carência, em buscar, enfim, todo aquele poder que está na mão ou do proprietário ou do inquilino, conforme a...
de 2012, assim, teve um boom de lançamentos de prédios classe A. Foi gigantesco o negócio, muito acima da capacidade econômica, porque o Brasil estava crescendo 7% e se projetou esse crescimento pelos próximos anos, só que esse crescimento era derivado de um fator irreal, que era muito crédito na economia, muito gasto público acima da capacidade de arrecadação do governo, e isso gerou sequelas para os anos seguintes, principalmente a partir de 2014, quando não deu mais de manter essa economia artificialmente aquecida. E então o choque, assim, o refluxo desse cenário se deu a partir de 2014 com um monte de entregas de imóveis que aconteceu, foram planejados nesse período de vacância de 1%. Então, só que daí eles projetaram essa entrega de imóveis comerciais ao mesmo tempo em que previam que a economia estaria crescendo, né? Aí, de repente, a capacidade o estoque de imóveis classe em São Paulo, Rio, as principais praças do Brasil, cresceu muito acima da capacidade de absorção, que é o que a gente vive hoje, até hoje, né? Desde 2014, já estamos em 2017, está havendo revisional negativo. Então, assim, hoje, 2012 foi um pico de mercado, 2017 provavelmente é um piso de mercado. Só que ele tem uma base de crescimento, com muito imóvel ainda para ser ocupado, um estoque de imóveis para ser utilizado relevante, assim, bem superior ao que era ali no início do crescimento econômico. E então a tendência é que na locação os preços já tenham parado de cair, porque o pior da crise já passou nesse segmento. Só que vai levar um tempo assim para recuperar os preços que eram, eu acho que provavelmente em 2010 de locação. 2012 eu acho que os preços foram reais mesmo, porque se deu com um cenário de economia que não era derivada de um patamar saudável de crescimento, né? E muito menos, e isso tudo afeta a precificação também dos aluguéis. Então, eu diria assim que 2017 ele tem uma recuperação, só que a recuperação vai ser lenta, o estoque é bem grande, assim, a economia depende de mais confiança para as empresas investirem, para as empresas crescerem. Nos galpões logísticos ainda tem uma certa queda nos aluguéis em termos reais, né? Até em termos nominais praticamente parou de cair, né, os preços. Só que em comparação que era ali em 2012, acho que está uns 20%, 30% em termos reais abaixo, né? Os preços de locação em praticamente todos os segmentos. O único segmento que de lá para cá que se manteve crescendo de 2012 para cá foi o setor de shoppings, porque eles são o setor mais próximo da economia, que é o varejo, e ele tem muito a precificação do aluguel no shopping tem muita característica de varejo, e não só de real estate. E então, com base nisso, foi um segmento que conseguiu destrinchar esse cenário e manteve um crescimento razoável assim, do aluguel. Só que em relação à taxa de juros, então a gente tem vários fatores assim que interferem em 2012 e 2017, não é uma análise simples, né? Anderson, acho que até para ficar um pouco mais didático, né, para os investidores que estão assistindo a nossa entrevista, a gente poderia então dividir dois fatores, né, que tem que ser analisados, que um é um fator macroeconômico, que nós estamos falando basicamente de política monetária, obviamente tem uma ligação com política fiscal, que é a taxa de juros da economia, no caso a taxa Selic, que tem uma clara relação, né, com os fundos imobiliários, e que esse ambiente agora de taxa de juros baixa é um ambiente positivo para os fundos imobiliários, né? Em grande parte, então, essa queda da Selic, esse ciclo de afrouxamento monetário, grande parte foi o que motivou essa alta, né, dos fundos imobiliários. E tem um outro lado que você já trabalhou um pouco, que seria o lado do mercado imobiliário em si, seria olhar para a taxa de vacância, o estoque atual, os novos lançamentos que vão determinar os novos estoques lá para frente, onde
de preço de aluguel, o que está acontecendo, as revisionais. Então, a parte macro, que a gente poderia, de repente, falar um pouco mais, que já conversou sobre esse assunto, realmente, hoje, a taxa está em torno de 7% em 2012. Naquele momento, que era aquela, o que você falou, a gente chama aqui de nova matriz macroeconômica, proposta pela presidente Dilma, extremamente criticada desde aquela época, quer dizer, aquela taxa de juros, de certa forma, estava artificialmente próxima a 7%. Não existia, como você falou, para quem não é da área, mas a gente usa um modelo que a gente chama de regra de Taylor, né? Que inclusive o Taylor agora, recentemente, quase virou presidente do Fed, né? O Taylor, grande parte, o Banco Central olha, principalmente o Brasil, que tem um modelo de metas de inflação, né? Em relação ao desvio da inflação com a meta e o hiato do produto, como você falou, né? Então, naquele momento, não fazia sentido, por exemplo, uma regra de Taylor, né? Hiato do produto e desvio da meta de inflação, está na taxa 7, e hoje faz total sentido, né? Dado que nós realmente temos um hiato do produto, e, como você falou, uma inflação controlada. Então, da parte macro, tem um risco, de repente, em 2018, a eleição, a gente não sabe o que vai ocorrer a partir de 2019. Tá? Então, não sei se você concorda com essa questão aí. Esse é um ponto relevante, assim, bem colocado. Tem essas duas questões, e até tem uma terceira que a gente pode trabalhar depois, que é a diferença entre expectativa e preço, né? Porque a expectativa do que vai acontecer vai para o preço antes da realidade acontecer. Então, assim, hoje a gente sabe que o mercado pode ter chegado no fundo do poço, mas o preço não é mais o mesmo de quando o mercado não tinha chegado no fundo do poço, né? Quando estava ainda em fase de declínio. E isso também é um fator que o investidor, às vezes, mas está melhorando, o preço está piorando agora. Agora que realmente está melhorando, o preço não subiu mais. O mercado já antecipou, né? Mas, voltando para a macroeconomia, eu acho que a gente tem um cenário benéfico, principalmente além do crescimento econômico baixo, que permite juros baixos, e além dessa questão da produção poder ser elevada sem gerar impacto inflacionário ainda, e tem muita capacidade ociosa na economia brasileira, tanto de fatores de produção, como de obra ociosa ainda tem muita gente desempregada, tem muitas empresas na indústria ainda que estão trabalhando a 70% da capacidade de produção. Elas podem aumentar 20%, 30% a produção de bens e mercadorias e serviços sem gerar inflação. Só que o que tem hoje? Nós temos um cenário externo extremamente benéfico, que as taxas de juros do mercado internacional estão muito abaixo da realidade, porque se não fosse com esse descontrole fiscal que o Brasil vive, eu acho que a gente teria um juro maior aqui. A gente já estaria com um dólar maior, e diferente lá do ano 2000, que a gente viveu um descontrole também fiscal, dessa vez, no ano 2000, a taxa de juros do Brasil chegou a 20% ao ano. E hoje está muito baixo, né? Naquela época, os Estados Unidos tinham juros de 5% ao ano. E hoje o Brasil tem juros de 4%, 5% ao ano em termos reais. Para ver como a economia e o mundo mudou nesse período, né? Se o mundo tivesse hoje, igual que era lá no ano 2000, nossa taxa de juros estaria altíssima, assim, provavelmente estaria de novo. Principalmente pela questão fiscal, que é o déficit público, né? O déficit das contas públicas. E, enquanto esse cenário é benéfico lá fora, e ele vai continuar nos ajudando, assim, e ano que vem, e nesse momento a gente está um pouco abaixo do juro neutro também. A economia, a Selic está 7%, inflação 4%, por exemplo, está se colocando um juro de 3,5% para a economia brasileira, que não é exatamente o que a economia brasileira merece no momento, né? Talvez, se fizer as reformas e tiver um pouco mais de racionalidade no gasto público, isso seja um patamar sustentável, mas no momento, com tanta incerteza, ainda não é. Então a tendência... Anderson, pegando o teu gancho, você só falou um termo que de repente o pessoal não está acostumado, que é a taxa de juros neutra, né? A taxa de juros neutra seria justamente a taxa de juros com a economia em equilíbrio, quer dizer, você estaria muito próximo da meta de inflação e você teria uma economia muito próxima da sua capacidade instalada, né? Você teria uma taxa de juros neutra
equilíbrio. Eu recentemente li um estudo muito interessante dos economistas do Banco Santander que fizeram esses cálculos. Então, hoje, realmente, a taxa de juros neutra, né, pegando os juros para o mercado de juros futuros de curto prazo e olhando para a inflação futura, 12 meses, realmente, como você falou, a taxa de juros real estaria em torno de 3,5%, mas pelo cálculo deles, a taxa de juros neutra do Brasil de um prazo mais longo seria algo em torno de 5,2% até 6%. Então, acima, né? E o hiato do produto, para eles, a gente não vai ter essa pressão inflacionária até meados do primeiro trimestre de 2020. Né? A economia teria que crescer, então, para a gente bater nessa capacidade instalada, sem se preocupar com pressões inflacionárias, como você comentou, ali por volta do primeiro trimestre de 2020. Então, acho que no curto, resumindo, né, essa parte macro, no curto prazo, acho que, tirando o risco eleitoral, que pode mudar alguma coisa na questão da política monetária por mudar o Banco Central e o Ministério da Fazenda, a gente não teria um risco de curto, médio prazo em relação aos juros. Não sei se você concorda com isso. Concordo, essa visão eu acho bem apropriada, assim, o maior risco é eleitoral mesmo, porque ali o Brasil vai decidir qual o caminho que ele quer tomar, né? Qual é o caminho das decisões, qual é o caminho que ele acha apropriado, tanto para o gasto público, questão de previdência, de aposentadorias, né? Enfim, ali é um divisor de águas. Assim, o Brasil pode seguir uma política responsável de crescimento, pode experimentar caminhos aparentemente mais fáceis, né, mas que geram sequelas no longo prazo, como a gente viveu em 2014, 15, 16, e agora está tentando se recuperar. Eu vejo assim, ó, por exemplo, hoje tem fundos aí embutindo, como esse cenário de juro, ele está um pouco abaixo da taxa neutra, assim, o juro, a taxa neutra permitiria um crescimento razoável da economia com o mesmo tamanho de crescimento dos fatores de produção, né, que é o crescimento, por exemplo, de capacidade de produção da indústria, cresceria 3% ao ano. Aí o consumo também cresceria por volta de 3% ao ano. Aí a gente tem uma economia mais equilibrada, crescendo conforme a capacidade de aumento de produção, e isso não geraria pressão inflacionária. Isso seria mais ou menos o que seria o ideal da economia de crescimento sustentável. E foi o que foi lá em 2012, né? Que a economia tinha uma capacidade de aumento de produção bem abaixo, estava crescendo, e tudo que o Brasil passou a consumir acima dessa capacidade foi via importações, né? E aí gerou desequilíbrio no balanço comercial, enfim, todo aquele no balanço de pagamentos e tudo aquilo que a gente sabe. E em relação a esse período, tem um problema que eu digo um risco, né? Um risco de que tem vários ativos que já negociam a um rendimento de 5, 6% ao ano, que é equivalente à taxa de juros da economia brasileira, que pode voltar futuramente. Então, e o normal, assim, seria um ativo, o fundo imobiliário é um ativo de renda variável, você tem que ser remunerado pelo risco que ele representa, né? Se você tem um investimento no título público de mercado interno, que a própria União faz a emissão do título, ou seja, em tese o risco de calote é zero, só vai ter um risco de inflação, né, de ter que emitir muito título para pagar o que foi pago, foi emitido em termos de título. Em tese, não teria por que alguém investir num ativo que tem um retorno inferior ao título que é livre de risco. Então, se você tem um título atrelado à inflação que lhe paga 5% ao ano, o mínimo que um fundo imobiliário deveria pagar, aproximadamente, guardadas as devidas proporções, né, de possibilidade de crescimento real, enfim, essas questões, seria 5% ao ano. Imaginando aí um investimento num ativo que vai crescer igual à inflação, que é uma antigo tesouro direto atrelado à inflação. Então, só que aí você tem que ter uma remuneração pelo risco. E essa remuneração pelo risco, que pode variar conforme a realidade do mercado. Hoje, a taxa de juros real é 3,5%. Aí, você até está tendo uma pequena remuneração. O risco se você carrega um fundo imobiliário que lhe paga 5%. Só que
já existe no mercado futuro, no título público de longo prazo, mais longo prazo, ele já rende 5%. Então, o próprio mercado já prevê que no longo prazo esse 3,5% não vai perdurar nesse momento. Então, o que a gente fala é muito momento, né? Assim, lá em 2012, o título público, a inflação chegou a 3% mais inflação. Hoje está 5% ainda. Então, nesse momento, não caiu tanto, embora não caiu tanto no mercado futuro, como caiu lá em 2012. Porque existe uma diferença, a gente está falando agora na taxa de juros de curto prazo e a taxa de juros de longo prazo. Né? A taxa de curto prazo é o que o Banco Central trabalha, a de longo é dada pelo mercado. E realmente a gente utiliza na análise de fundo imobiliário normalmente um comparativo com uma NTN-B longa, que é um juros de mais maturidade maior, 2024 ou 2035. E como você falou, o fundo imobiliário o dividend yield tem que pagar, no mínimo ele começa, né, que é a ideia de finanças que a gente chama de taxa livre de risco, que seria o que está pagando esse título. Vamos lá, hoje um título paga 4,5, um pouco acima de 4,5, então ele teria que ter um prêmio, né, para o investidor, para ele sair daquele título público livre de risco e entrar no fundo imobiliário. Então, até um ano atrás, acho que esse prêmio estava valendo a pena, né? Seria lá, vamos lá, tem estimativas aí de 2,5% a 3% que teria que pagar de prêmio em relação a título como esse. Então, de repente, agora, você até me passou essa visão em alguns momentos, que esse prêmio, de repente, não está o suficiente. E ainda olhando para esse risco aí para 2018 e 2019. E além disso, além desse fator de prêmio, né, que historicamente, ali desde 2000 lá de 2000, quando os fundos começaram a ter um pouco de liquidez, até hoje, esse prêmio foi entre 3% e 4%. O spread entre NTN-B, a antiga NTN-B, que agora é IPCA mais inflação, mais juro real, IPCA mais, né, que eles chamam, e o spread sempre foi isso, 3,5%, média 3,5%. Então, hoje seria 4,5% mais 3,5%, 8%. Seria um spread histórico. Toda vez que ele está abaixo, você está correndo mais risco do que a média do mercado. E toda vez que ele está acima, você tem uma oportunidade de alocação tática. E daí você pode aumentar a sua exposição em fundos imobiliários porque no longo prazo a tendência é voltar à média, por algum fator. A gente não sabe qual é, mas algum fator vai levar à média em algum momento. O mercado, às vezes, ele fica um pouco sobreprecificado ou subprecificado. Então, essas oscilações são conforme procura. Por exemplo, quando começa a ter muita oferta pública, é um indício de que o mercado está sobreprecificado. Onde é que eles vão, para que lugar que eles vão vender um ativo? Eles vão vender para quem paga mais. Por exemplo, um shopping center. Um shopping center, ele médio, padrão médio, ele é vendido, ele vale cap rate de 8,5% anual. Um shopping center de padrão normal, sem ser prêmio. O prêmio vale mais que isso, e o ruim eles pagam 9%, 10%, pelo risco de ser um shopping ruim, ou um shopping decadente. Já no mercado secundário, se vem uma oferta oferecendo 6,5%, o mercado se interessa. Então, o cara que tem um ativo, o proprietário que tem um ativo shopping center, ele vai procurar o melhor comprador. Se no mercado ele venderia por cap rate de 8,5% ou 9%, e tem alguém aceitando 7%, ele vai vender para quem está aceitando 7%. Então, além dessa questão dos juros, ainda tem a questão do mercado real. Porque cada ativo tem um cap rate histórico. Por exemplo, logística, o cap rate é entre 10% e 12%. Seria o quanto que seria um BTS nessa era, que é um contrato atípico de construção de imóveis segundo os padrões de quem contratou, quem vai alugar. E geralmente fazem contrato de 10 ou 20 anos, 10 a 20 anos. E se paga uma remuneração de 10% a 12%, conforme a característica do imóvel, conforme o risco de crédito do inquilino e conforme a localização. Quanto pior a localização, o cap rate acaba sendo maior, quanto melhor a localização, o cap rate acaba sendo menor, porque tem menos risco, né? Então, tudo isso vai formando um bolo de precificação.
E, Anderson, só para a gente organizar melhor a nossa entrevista, então, da parte macro, acho que seria isso, olhar para os juros, enfim, tem um fator que ninguém tem bola de cristal, né, que é o que a gente comentou aqui, é o fator eleitoral, que a princípio, pelas estimativas, como citei aqui o Estudo Santander, no curto e médio prazo não teria problema com os juros, dadas o que está acontecendo com o hiato do produto, com a inflação, mas pode ter uma virada de chave que daí ninguém consegue prever, que é quem vai ser o novo presidente, quem vai ser eleito no ano que vem. Então, esse que é o grande risco, e infelizmente ninguém tem essa bola de cristal para saber quem que vai ganhar a eleição e o que vai fazer aí a partir de 2019. E aí, entrando na parte do mercado mesmo, né, uma questão que poderia impulsionar além dos juros, também, de certa forma, vinculada à parte macro, mas a gente poderia fazer uma leitura daí dos indicadores do segmento imobiliário. Então, muito vinculados aí à melhoria da economia real, crescimento. Então, a gente está com uma vacância histórica, olhando para lajes corporativas num pico, começando a mostrar recuperação. Você já tinha comentado dos aluguéis que chegaram no fundo do poço, apesar de não estar melhorando. Quer dizer, tem sinais que o mercado está no fundo do poço. Tem o próprio segmento de shops, que você já comentou, que o consumo começou a melhorar, a taxa de desemprego também começou a cair, entre outros indicadores do varejo. Então, será que a gente não tem um ambiente, tirando o lado dos juros, né, a gente não tem um ambiente de crescimento econômico, olhando para os indicadores do mercado imobiliário, de possível ainda um vetor de crescimento, de valorização dos preços, se tudo der certo, por exemplo, com um fator eleitoral, enfim, vier um presidente reformista, será que, tirando o fator juros, a gente não teria daí um vetor a mais aí que poderia impulsionar os fundos imobiliários, com essa questão do crescimento econômico? Eu acho que, assim, analisando sobre o aspecto de valor, que é analisando se os ativos vão melhorar o resultado, eu acho que sim, os ativos vão melhorar o resultado, porque a gente chegou no fundo do poço, me parece, né? Nos parece, porque a partir de agora a tendência é ter menos entrega de imóveis classe A, menos entrega de logística, tem menos entrega de shopping, porque tudo isso é interligado. A economia faz um break, e até se retomar o desejo de investir, leva depois 2, 3 anos para entregar. Aí dá um ciclo de excesso de precificação. Então, sim, teremos essa recuperação, só que, por exemplo, hoje a gente já tem imóvel que está negociando a R$20 mil metro quadrado em São Paulo, excelentes localizações, Faria Lima, sabe o quê? Isso não tem nenhuma dúvida, tem pouco espaço lá para nova oferta em relação às demais localidades. Aí a locação hoje real está em torno de R$110, R$120 metro quadrado. Então, você está recebendo 5,5%. É uma renda muito baixa. Assim, o mercado não aceitaria essa renda de 5,5% se ele já não estivesse antevendo uma melhoria da locação. Sei lá, vai para R$140 o aluguel. Então vai para 7%. Já é aceitável. Aí tira os custos do fundo, tira a vacância histórica de 10%, sobra de novo 6%. Então, essa expectativa de melhora, ela não é algo que o mercado desconheça, não é algo que o mercado está ignorando. É algo que está no preço em boa medida já. Por exemplo, quando a crise aconteceu de forma mais severa, quando o sentimento do mercado estava mais afetado, que se deu lá entre 2014 e 2016, o medo estava estampado no rosto das pessoas, os preços eram bem menores do que hoje. Por exemplo, o Vila Olímpia Corporate custava R$52, agora está 80 e pouco, subiu 60%. O FVBI, que é um edifício de laje corporativa ali na Faria Lima, que ele chegou a custar, acho que R$60, 55. Agora está em torno de R$100. Então, o ONEF também, o The One, o edifício The One também, que fica perto da região de Faria Lima, também já R$700, e agora acho que está R$1.200, R$1.300. Então, os preços subiram entre 45%, 40% e 70%, 80%.
sem que houvesse melhora efetiva nas locações. Por exemplo, quando o Vila Olímpia estava R$ 52, a locação média ali era em torno de R$ 120 por quadrado. Isso em 2014. Aí, entre 2014 e 2016. Aí chegaram as revisionais agora em 2017 e teve uma redução lá de 120 para R$ 100 metro quadrado. Então, o valor real da locação caiu, e caiu bastante, porque desconsiderou tanto a inflação, como teve uma queda nominal do valor da locação, e, ao mesmo tempo, o preço subiu já bastante, subiu 60%. Isso quer dizer o seguinte: o investidor que está comprando hoje, ele está assumindo um risco de melhora ainda mais forte do que o que já foi precificado. Ele está assumindo que a melhora vai ser, não, vai melhorar esses 30% que o mercado acha que vai melhorar. Eu estou achando que vai melhorar 70%. Que vai crescer muito mais do que o mercado está achando que vai melhorar. E basicamente, esse é o fator de diferença entre preço e valor. Que é o que determina a atratividade do negócio, né? Se você paga um bom preço por um ativo bom, a sua chance de ganhar dinheiro é bem maior do que se você pagar um preço muito caro por um ativo excelente. Vou dar um exemplo assim. Imóvel muito bonito, assim, padrão classe A, como TB Office, Edifício Galeria, são imóveis lindos. Assim, e não são localizações ruins, são localizações bem razoáveis. Um fica no Rio de Janeiro, que piorou muito a situação, e outro em São Paulo. O Edifício Galeria fica no Rio de Janeiro. São clássicos, assim, o imóvel é 0 quilômetro, 0 bala. Só que eles tiveram um desempenho no mercado secundário muito fraco, porque eles saíram por um preço muito acima do que valia. Ali, quando eles lançaram esses imóveis, eles estavam muito mais caros. Eles lançaram por um preço acima da racionalidade. Em contrapartida, um imóvel ruim, feio, velho, como o SPTW, lá em São Paulo, que está alugado para Atento, ele conseguiu, assim, hoje em dia, o valor da cota do SPTW, ele é superior ao do TB Office em termos proporcionais ao lançamento, ou ao edifício galeria, e era um imóvel velho. Isso mostra, assim, que o imóvel, na análise da atratividade, você não pode olhar só a qualidade do imóvel, ou apenas só a qualidade do ativo, até mesmo só a localização do ativo. Tem que observar o preço que está levando por isso também. Se você estiver pagando muito caro, muito acima do que vale, a chance de perder dinheiro é também significativa. Então, o fator preço é uma proteção que você de uma decisão errada. Por exemplo, quem comprou ativos lá em 2016, que o preço estava bem mais barato que hoje em vários ativos assim, generalizadamente, ainda que você não tivesse o melhor ativo, a sua chance de acertar era muito grande. E hoje, ao contrário, os ativos estão bem precificados, os ativos estão com preço bem mais elevado do que era há pouco tempo atrás. Então, a sua chance de errar é bem maior. Então, você não tem mais a margem de segurança de um preço barato. Se você não fizer exatamente a escolha correta, o segmento ainda que o mercado não chegou direito, se houver já juros, se houver um risco de inflação, enfim, algum fator até imponderável que o investidor hoje não está enxergando como risco, ele não tem mais essa margem de segurança. Diferente de um preço excessivamente barato. Um preço excessivamente barato permitiria tributação, permitiria revisionais negativas, que permitiria uma vacância lá de 30%, 40%, que ainda assim a renda ficaria boa. Diferente de hoje. Hoje já se considera que a renda vai se dar quase por completo dos imóveis, que as revisionais futuras vão ser de 20%, 30%, que o juro vai permanecer nesse patamar por 5 anos ainda, que a inflação não vai voltar, né? Então, que a tributação não vai haver, enfim, são vários fatores que foram para o preço. Agora, cabe ao investidor saber se vale a pena correr esse risco de ser bem mais seletivo do que era se ele comprasse por preços mais baratos. Porque, como eu falei,
o valor, indubitavelmente, está melhorando. Ele chegou no fundo do poço, o Rio de Janeiro vai demorar mais para melhorar, imóveis logísticos estão começando a melhorar. Então, existe esse fator de atração, claro que existe, mas o investidor também tem ciência de que ele não está mais pagando 40% mais barato por isso, como ele podia pagar quando o risco estava na rua, estava na mente das pessoas. Hoje está a oportunidade na mente das pessoas. Elas acabaram de ver um ciclo de alta, elas acabaram de ver que tiveram decisões de investimento ali há pouco tempo que foram positivas e satisfatórias. Elas estão emocionalmente aptas a correr mais risco, porque deu certo. E quando a pessoa tem uma sequência de resultados positivos, ela fica cada vez mais confiante. Deu certo, olha só, eu comprei por 80, agora está 85, ó, eu acertei. E, muitas vezes, não guardam essa valorização com o que de fato aconteceu no mercado. Isso é muito procura, é muito esse aspecto que o mercado tem em determinados momentos. E, enfim... E, Anderson, então, assim, a tua visão é que grande parte, inclusive as consultorias imobiliárias colocam, eu já li isso também em outros analistas, e, de certa forma, eu também coloquei um racional parecido num artigo que eu publiquei agora, recentemente, no Clube FI, que o mercado imobiliário ele tem um ciclo com algumas fases, né? Então, você tem o ciclo de uma recessão, recuperação, a fase de expansão e a super oferta, que seria a última fase, que depois, nessa super oferta, você poderia ter um gatilho para uma nova recessão. Então, a leitura agora do mercado, a gente vem lendo, é que, em grande parte, que está também na leitura dos indicadores, é que a gente saiu, então, de um período de recessão, a gente iniciou agora a fase de recuperação, então está no começo da fase de recuperação. A gente teria toda a fase de recuperação, a fase de expansão, a possível super oferta, que talvez demoraria mais tempo, porque se você olhar os novos lançamentos projetados para os próximos anos das consultorias também, que é diferente lá de 2012, 2013, né, bem menor, quer dizer, estão projetando aí, eu já vi dado de projeção de uma queda de 70%, né, nos lançamentos dos próximos anos. Então, a gente estaria numa fase aí ainda de recuperação, então, longe dentro do ciclo de voltar a ter uma recessão, que seria uma correção maior nos preços dos fundos imobiliários, né? Então, mas na tua visão, pelo que eu entendi, queria que tu afirmasse isso para a gente, é que em grande parte o mercado, né, o mercado de renda variável funciona dessa forma, o mercado já colocou isso no preço, já está na expectativa, tudo isso que eu coloquei aqui. Então, não haveria tanto espaço assim, a não ser que realmente o cenário fique bem mais positivo do que esperado, a economia começa a retomar o crescimento mais rápido, mas, a princípio, o mercado já teria, então, precificado, quer dizer, a valorização dos fundos imobiliários não está só os juros que caiu, mas também, em grande parte, esse cenário de melhora do mercado imobiliário e da economia de forma geral. Então, essa a tua visão? Exatamente, assim, eu acho que assim, o que tem que ficar bem claro, assim, é que existe uma coisa que é a análise do valor. A análise do valor é isso, o mercado está na recuperação, não existe muitos lançamentos. Agora, existe um estoque muito alto ainda, diferente de 2012, o estoque era 0 em 2012, agora o estoque é bem alto, então, ele vai, durante esse período de recuperação, primeiro ele vai ter que consumir o estoque, né, antes de ter elevação dos preços de locação. E esse tem um tempo para que isso aconteça, né? Tem um tempo que o mercado vai ter que aguardar pacientemente. E esse é o cenário de valor. O cenário de valor é de recuperação, de que chegamos no fundo do poço, mas o mercado ele não espera que uma notícia venha para colocar no preço, né? Ele prevê o que vai acontecer. E o mercado previu essa recuperação já desde do início de 2016 para cá, os fundos estão subindo, né? Então, já estamos aqui quase 1 ano e meio de alta. E quanto mais alto fica o preço, maior é o risco que a pessoa está correndo.
Então, a diferença, eu acho que você vai ganhar dinheiro com os fundos imobiliários em decisões específicas, ou um retorno acima ao encontrar quais são os ativos que o preço não subiu tão rápido quanto a expectativa de melhora do valor. A análise é um pouco mais complexa, né? Porque precisa saber não só analisar o valor, que também exige bastante análise de dados, mas também ver o quanto disso já está no preço. O que determina o ganho que você vai ter é a diferença entre comprar algo que não está precificado pelo mercado. Eu vou dar um exemplo clássico assim. Se você for hoje comprar, assim, tem dois fatores que eu acho importante de precificação, né? O mercado ele é bastante volátil e ele estabelece ativos da moda, assim. Por exemplo, lá em 2014, um dos segmentos mais desprezados que tinha era o do shopping center. Porque shopping tinha obra, shopping center tinha custos decorrente dessa obra, shopping center não tinha revisional positiva tão forte na época, em relação aos fundos de escritório que tinham ali no período. Tinha uma visão geral assim de que tinha muita troca de inquilinos, né? De fato tem bastante, mas geralmente às vezes é para melhorar o empreendimento, né? Não é para uma questão de economia ruim. E lá em 2014 existiam shopping centers que entre 11% e 13% ao ano. Como o Parque Dom Pedro. Dom Pedro, a cota era R$ 1.200. Hoje está R$ 3.200. Ou o Floripa Shopping, que estava numa fase de instalar a Renner, e eles estavam retendo dinheiro para poder fazer essa obra. O rendimento chegou a ficar uns meses sem distribuir. O rendimento era zero. A cota chegou a R$ 500, um pouco abaixo até. E esses são momentos de que o mercado está distraído para algumas oportunidades, né? Então, o ativo já era bom, o valor já existia, só que não estava no preço. Absolutamente nada estava no preço. Eles estavam precificando acima ativos que tinham menor qualidade. Por exemplo, um ativo de laje corporativa que ainda ia enfrentar problemas. Ele estava num preço maior, com uma renda potencial menor do que a de um ativo de shopping center. Porque naquele momento o mercado não estava enxergando isso. E, ao não enxergar isso, ele abriu um gap de valor. Um gap de valor entre o que realmente vale e o preço. Aí lá, o ativo, o que é o mercado real? O mercado real, quanto vale o Parque Dom Pedro? O Parque Dom Pedro, o mercado real vale 9% de cap rate. É um shopping classe média. Só que ele estava oferecendo 11%. Estava oferecendo 12%. É só acabar a obra que ele ia passar a pagar uma média de 1% ao mês. E o mercado não estava enxergando isso. Aí passou, o mercado viu, passou todas as revisionais, todo mundo perdeu um monte de inquilino, teve um monte de notícia negativa. O segmento de lajes corporativas se ficou o risco de forma até excessiva em algum momento. E o shopping não, ele continua ali melhorando, passo a passo, continua, de certa forma, reajustando pela inflação alguns ativos, né, específicos, principalmente esse citado. E até que agora, estamos em final de 2017, todo mundo já percebeu a resiliência desse segmento. Todo mundo já percebeu que ele tem um valor extra. Todo mundo já percebeu que é um segmento que resistiu à crise, é um segmento que cresceu enquanto a economia cresceu de forma tímida até, mas ele conseguiu um desempenho muito melhor do que aqueles que enfrentaram vacância, que enfrentaram todas aquelas questões típicas do mercado imobiliário numa crise. E o efeito disso é que agora ele rende em torno de 5% ao ano. Talvez 5%. Só que ele valeria talvez uns 8% no mercado real. O cap rate real de negociação dele. Se você chegar lá e for vender esse shopping no mercado real, ninguém vai pagar cap rate de 5% dele. Só vão pagar no mercado de fundo imobiliário. Porque existe uma sobreprecificação. Ele é um ativo bom, como tantos outros, né? Ele é um ativo excelente, mas ele não está imune
as variações de preço do mercado, que nem sempre mais adequadas possíveis, por esse fator de atração que alguns ativos geram em determinado momento e de acordo com a experiência passada recente. Lá em 2012, o ativo mais valioso que tinha no mercado, que todo mundo queria, não era o de shopping, né? Ele era o ativo de laje corporativa classe A. Por quê? Até mesmo imóveis mais antigos, eles, cada vez, entre 2009 e 2012, houve um boom gigantesco no mercado de escritórios. Como assim? E a velocidade de absorção foi muito mais rápida do que as entregas. E nesse período, as revisionais, quando chegavam nesse período, ele chegava a 50%. Vários fundos, assim, se pegar os fatos relevantes daquela época, anunciavam um acordo de continuidade de locação, depois de 3 anos da revisional, com aumento de 50%, 30%. O BRCR tinha aumento real direto, a HGRE tinha aumento real direto, o Torre Almirante tinha aumento reais fantásticos, o Almirante Barroso, tudo que é fundo imobiliário estava tendo aumento real. O BMLC estava tendo aumento real, tudo que é ativo estava nesse momento. Então, o mercado estava sedento por esse tipo de fundo. Estava todo mundo de olho nesse tipo de fundo. Em contrapartida, tinha um fundo lá, por exemplo, como o FCFL, que é o Instituto INSPER em São Paulo. Tem uma localização fantástica ali perto da Faria Lima também. E ele estava com uma renda parecida com os demais, só que ele era altamente desprezado. Por quê? Porque, ao contrário dos outros fundos, ele não ia ter revisional positivo. Estava todo mundo de olho nessa oportunidade de ganhar dinheiro e de ganhar com a reprecificação do ativo que escolheram, né? Então, um fundo, um contrato atípico, tinha o FCFL, tinha lá o contrato que vai até 2037. Já naquela época, 2012, 25 anos de... 25 anos de contrato pela frente. O que hoje é um tesouro, né? Só que era um tesouro não precificado. Naquela época custava R$1.100, R$1.200 o FCFL. E era desprezado porque ele não ia ter esse fator de atração positiva. Então passou. Veja só, 2012. O que era a realidade de 2012? Os ativos-alvo eram teve o ciclo 2013, 2014, e os melhores ativos nesse período foram os atípicos. Atípico significa um contrato de locação que só pode ser revisto no final do contrato, ou se a pessoa quiser sair antes, teria que pagar até o final do contrato o que falta vencer no prazo estabelecido. Então, em 2013, 2014, com tanta revisional negativa acontecendo, era o ativo mais seguro. Por quê? A economia real estava reduzindo os preços de locação, aqueles shoppings lá de 2012 tiveram aumentos excelentes, em 2011 tiveram aumentos excelentes, e acima da inflação, começaram a devolver. Porque foi um movimento que passou um pouco do ponto, se deu com base num cenário de aquecimento econômico um pouco artificial e com base na falta de ativos daquele segmento de locação. Então, os atípicos, eles estavam protegidos da baixa que teria esses ativos que tiveram um aumento excessivo de locação. E aí, só que daí, esses atípicos lá entre 2012 e 2013, teve muito atípico lançado de 2011 teve o Caixa SEDAI, que é um atípico, depois de 2012 teve os de agências bancárias, são atípicos, e teve aqueles FIP, que é de logística e industrial, que são atípicos, tem o RBRD, que são atípicos, são fundos que foram lançados que têm uma característica que eles não são afetados pelo mercado no curto prazo, só no vencimento. Só que aí, quando chega esse vencimento, eles vão, de uma vez só, eles vão precificar o cenário do mercado. Aí tem lá uma locação de uma loja, ou de uma logística, ou de um escritório que atualmente o mercado está R$70, alugando por 120.
O mercado, ele está aceitando hoje a renda de 120, ele tem que ver se ele realmente está preparado para uma redução que vai ter lá no futuro, ao final do contrato. Sim, a gente, inclusive, comentou bastante isso com o Rodrigo Costa Medeiros na última entrevista, essa questão do contrato atípico, que tem esse risco, né, no momento do vencimento, então, às vezes fica mascarado, né, o fundo está blindado, então tem que olhar para os prazos, e, infelizmente, está chegando agora mais na parte final da entrevista, Anderson. Então, dado que você falou muito em questão de valor e preço, e realmente isso é muito importante, é muito relevante, isso é uma diferença muito clara entre valor e preço. Para ações, a gente vê que é muito difícil fazer um processo de valuation, porque são muitas premissas que você tem que colocar no modelo, muitas previsões de algo que é difícil de prever, como o caso do dólar, ou prever o crescimento da economia chinesa, ou o preço do minério, do petróleo. No fundo imobiliário, também tem as suas premissas, né? Mas o investidor pode simplificar esse processo. O que você está olhando agora, por exemplo, que poderia, dentro do que você comentou entre valor e preço, de repente que essa relação não está tão interessante como estava há 1 ou 2 anos atrás, quer dizer, o PVPA, o preço de mercado com o valor patrimonial da cota, enxergar essa relação, fazendo um valuation, vamos dizer assim, simplificado, e também gostaria que você fizesse também você como investidor experiente, estudioso no assunto, dado o teu cenário agora, o que o investidor que de repente está querendo aumentar o valor de carteira, ou está começando agora, o que ele poderia investir? Você investiria em quê, por exemplo? Então, acho que shopping center é mais interessante, ou roupa logística, loja corporativa? Tá, boa questão. Assim, sobre o PVPA, ele tem uma influência muito grande de quem faz a avaliação, né? Geralmente, o valuation, o valor patrimonial de um fundo imobiliário, ele se dá com base no fluxo de caixa descontado. Se prevê qual vai ser a ação daquele imóvel e se desconta por uma taxa de juros, que também sofre influência do que é a taxa de juros do momento. Assim, quando a taxa de juros cai 1%, o valor patrimonial já subiria uns 10%. Tem uma sensibilidade bem alta de valor patrimonial em relação a esse fluxo de caixa descontado, que é geralmente o método que se utiliza para estabelecer qual é o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Então, eu acho que ele é um ponto de análise também, ele só não pode ser o único ponto, né? Porque às vezes às vezes o valor patrimonial está muito superestimado ou está subestimado, né? E depende muito de quem fez ou das premissas utilizadas. Às vezes no shopping eles consideram que a vacância do empreendimento vai cair de 20% para 5% em 2 anos. O shopping já tem 5 anos e está em 20% há 5 anos. É uma coisa quase impossível de acontecer, né? O papel aceita tudo. Então, esse é um fator a ser analisado, mas tem que ser utilizado principalmente a realidade do mercado. Eu acho que para comparar quanto que realmente seria o valor patrimonial, quanto vale um similar no mercado, quanto que vale um imóvel classe A naquela localidade, com essa característica, com essa metragem, com essa cidade, quanto que vale um shopping no mercado real, quais são os valores de transação que estão acontecendo. Às vezes, quando tem alguém, a São Carlos, que é uma empresa que atua nesse segmento como ações, vende um prédio comercial deles, a gente dá de ver qual é o valor que eles venderam, qual o cap rate que eles negociaram. A gente tem uma base mais depurada até do que o valor patrimonial, para considerar se o ativo que a gente está negociando no mercado está caro ou barato. E eu acho isso que é bem relevante. Agora, sobre oportunidade, eu teria, no momento, assim, um ativo que responderia bem ao aumento de juros possível. Não é um cenário de curto prazo, né? Mas é um cenário que com certeza vai acontecer. Não sei se é hoje ou daqui a 3 anos. Mas não é quase certo, né? É um fato que dificilmente não vai acontecer. Então, uma parte da carteira tem que estar preparada para isso, né? Um fato que possivelmente vai acontecer. E também é muito provável que a queda da inflação que se deu nos últimos anos tenha atingido o pico mínimo também. Então, a tendência à inflação a partir de agora,
até porque ela está abaixo da meta do Banco Central. A tendência é a inflação voltar lá para os 3,5%, 4%, e isso afetaria bastante o retorno dos fundos de recebíveis. Qual é a vantagem que eles têm hoje em relação aos demais fundos? Downsizing baixa, ou seja, se houver o aumento de juros, eles não devem cair tanto como os imóveis reais, os ativos reais, como laje corporativa, shopping. E se houver aumento da inflação, que levaria à necessidade de aumentar os juros, eles imediatamente vão aumentar a renda, principalmente naqueles que têm que são atrelados à inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. Eles vão aumentar a renda antes, inclusive, do que daqueles que são atrelados ao CDI, né? Porque antes de aumentar os juros vai ter um aumento da inflação, em regra, né? Então eles vão responder antes a esse aumento de renda. E o mercado de fundos ele é precificado pela renda. Veja só, o Veritá chegou a custar 125, 130 reais, mesmo tendo valor patrimonial de 5, 106. E agora ele está no valor de 106, 106 reais, negociação. Em contrapartida, ele foi de 130 para 105. Em contrapartida, aquele ativo estava lá R$1.000, como um escritório com vacância, ou um shopping center. Agora está 1.800, 2.000, subiu 80%, 100%. Então a gente tem uma distorção de valor, a gente tem um movimento, tem uma oportunidade de fixar um movimento anticíclico. O ativo, o fundo imobiliário, ele tem uma renda e ele se precifica como se fosse um título pré-fixado. Isso fazendo uma comparação de mercado, né? É óbvio que não é assim, mas é como o mercado reage e de forma como a gente vive, né? Então, a partir do momento que houver essa queda da renda, esse ativo vai ser mais afetado. Aliás, a partir do momento que tiver o aumento da inflação e o aumento de juros, esse ativo vai ser mais afetado do que aquele que tem a inflação como fonte de receita. Não que a inflação seja uma coisa boa, mas existe uma proteção de curto prazo maior. E essa proteção, ela no momento que o investidor passar a focar isso, no momento que o investidor passar a perceber isso como um risco, e no momento ninguém está vendo isso como risco. Ninguém está vendo a inflação como risco, ninguém está vendo o aumento de juros no cenário de curto prazo. E é a mesma coisa que lá em 2014, quando ninguém estava vendo que shopping era uma boa alternativa, ninguém estava vendo lá em 2012 que FCFL era uma boa alternativa, porque o mercado está enxergando outras coisas. Ao mesmo tempo que lá em 2012 estava todo mundo achando o escritório maravilhoso. O mercado estava olhando outras coisas. Então, o momento de se posicionar barato no ativo é quando ninguém está vendo. E hoje o segmento que ninguém está vendo é esse, porque esse risco não está no horizonte visível. Ele não está no horizonte de precificação. A partir do momento que ele entra no horizonte de precificação de risco visível, ele passa a evoluir o preço. Aí, como ele é altamente dependente da renda, a precificação, aí vai ter aumento de inflação lá, subiu, a inflação voltou para 3%, IPCA e IGPM também. O IGPM está negativo ainda, né? Está 1% negativo ainda. Se voltar para 3% de IGPM, vários fundos de recebíveis vão ter um aumento da renda relevante. E você tem lá a oportunidade de comprar títulos que rendem inflação mais 7% ou 8%. E no mercado de Selic, de direto, está a inflação de 5%. Então você tem esse gap de risco sendo remunerado nesse mercado. Por quê? Porque no momento a inflação está baixa e a renda fictícia derivada da inflação, a renda que na verdade é só a recomposição do valor da moeda, né? Mas a gente chama de renda, e é isso que o mercado precifica. Ainda que seja uma renda fictícia, ainda que seja uma renda de inflação, ele precifica a renda, e aí os ativos desse segmento passam a negociar com ágio também. Por exemplo, hoje um fundo imobiliário de agências bancárias tem um ágio de 20%, 30%. Por quê? Porque eles estão enxergando uma segurança que nesse momento é muito atrativa. E quando acontecer a necessidade
se proteger da inflação dessa forma e se proteger de uma alta de juros, fatalmente esses fundos vão ter uma procura maior e eles também vão voltar a negociar com ágio, como historicamente acontece nesses cenários. Ali, qual é o momento anticíclico daí? Quando a inflação está subindo e o juro está subindo, esses fundos, especificamente, eles estarão aumentando a renda. E ao aumentar a renda, eles vão passar a aumentar o valor da conta. O cenário encaixa ao que vai acontecer nos fundos de escritório, nos fundos de shopping, nos fundos... Quando acontecer isso? Mas deixando claro, assim, ó, isso é uma questão de diferença entre preço e valor, né? O momento que o preço é mais barato é quando ninguém está enxergando, como foi lá em 2016, que hoje todo mundo sabe que são bons. Então, é uma antecipação de possibilidade, assim. E se vai acontecer em 2018, 2019, 2020, não sei, só sei que a taxa de carrego e o risco é pequeno frente às oportunidades de mercado. Bom, é extremamente interessante, uma sugestão, né? Quer dizer, o portfólio já tem que ser diversificado mesmo, né? E então, na tua visão, realmente o investidor ele tem que olhar com carinho agora, vamos dizer assim, né, para o segmento de, só conhece muito, né, fundo de recebível ou fundo de papel, né, quer dizer, também se tem na carteira, porque a gente não tem como prever quando acontecer, mas a probabilidade, como você falou, nos próximos anos, em algum momento isso vai acontecer e o teu portfólio já está preparado, né? Então, acho que realmente é uma sugestão, uma análise extremamente interessante, né? Olhar, analisar bons fundos desse segmento de recebíveis, ou como é conhecido de forma popular, né, o fundo de papel para compor a sua carteira. Então, a gente já está aqui estourando o tempo, né, Anderson, mas acho que a tua mensagem final foi interessante. Os investidores gostam de ouvir isso por parte dos investidores experientes e analistas. Então, toda a comunidade do BFI, né, quem está assistindo essa entrevista, acompanhem o nosso canal, quer dizer, inscreva-se no nosso canal. Se você gostou dessa entrevista, assista as demais que já estão no nosso canal do YouTube, dê o seu like, deixe o seu comentário, suas sugestões. Acesse também a nossa página do Clube FI, lá você vai encontrar os nossos planos de assinatura, outros conteúdos. A gente acabou de lançar também o nosso blog, com artigos e posts mais curtos. Acessem também, dê uma olhada no nosso curso de fundos imobiliários, para você que está iniciando ou quer se aperfeiçoar um pouco mais, e também na seção de relatórios. Anderson, então, a gente agradece aí a tua participação no programa, no Clube FI Entrevista. E você tem alguma mensagem final para os nossos investidores, nossa comunidade de fundos imobiliários? Sim, eu agradeço bastante pela oportunidade de falar aqui com vocês. Desejo bastante sucesso nesse trabalho aí que vocês estão fazendo. Para o investidor, assim, eu digo que um dos fatores mais importantes no longo prazo é tanto começar o quanto antes, poupar, para poder fazer a progressão geométrica nos investimentos, né? O fundo imobiliário permite bastante isso, por ter uma renda mensal, permite uma progressão geométrica dos rendimentos, e disciplina. Disciplina e foco no objetivo é que determina se a gente vai atingir o resultado ou não. Esses dois fatores são fundamentais, sim, e ter a informação correta, né? Estar de olho no que está acontecendo e para estar sempre preparado e especialmente fazendo o que deve ser feito, né, no momento adequado. Obrigado mesmo. Então tá certo, Anderson. Agradecemos novamente e obrigado a todos e até o próximo Clube FI Entrevista. Até mais. Um abraço.